Senhor meu Deus, querido, eterno, soberano e maravilhoso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela consolação do Espírito Santo, te louvamos e agradecemos ao Pai por mais uma vez estarmos nesta casa de oração para juntos louvarmos, agradecermos e bendizermos ao Senhor e aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor Deus. Eu te agradeço pela vida de cada um dos Teus servos que aqui já tem chegado, Tuas servas, e aqueles e aquelas que estão vindo, Senhor, em direção à Tua casa nesta noite. Pai Santo, eterno e poderoso, prepara o nosso coração, a nossa mente, para ouvirmos a Tua Palavra, para guardarmos e para obedecermos. Pai Santo, eterno e poderoso Deus, abre as portas do céu nesta noite, Senhor, através do ensino da Tua Palavra. Pai Santo, eterno e poderoso Deus, assim te louvamos, te agradecemos, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Vamos louvar o hino 186 da harpa. Glória a Deus. De valor em valor. Glória a Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém? Vamos ainda louvar o 77. Glória a Jesus. 77. Guarda o contato. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador?
guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém? Glória a Deus. Qual a altura que nós paramos, ou que o presbítero Sérgio, alguns irmãos marcou, lembra? Glória a Deus. No tópico 3, de uma boa velhice, acho que foi no subtópico 1. Olhando para trás? Olhando para trás. Tá certo. Então vou começar aqui. Tópico 3. Ele chegando, a gente passa para ele concluir. Então, uma boa velhice. Jó, capítulo 19, capítulo 5, versículo 19, diz: de 6 angústia te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Nos versículos seguintes, o autor começa a citá-las: fome, guerra, açoites da língua, assolação, feras do campo, escassez em casa, e o mal não te tocará. Isso está relacionado com a velhice, a 7ª, né? A 7ª está relacionado com a velhice. Veja, vamos ver Jó 5, 26, que está aí. Em boa velhice virás à sepultura. Ou seja, em boa velhice nós morreremos, virás à sepultura, em boa velhice. O mal não te tocará, né? Porque se durante uma vida tenra, uma vida de juventude,
uma vida enquanto com mais vigor, fez com que preparou-se, né? Cuidou da saúde, cuidou do relacionamento com a família, com os parentes, com os amigos, com a igreja, então virá sossego quando os 70, os 80 entrarem, que a Bíblia, no nosso tempo, a Bíblia já diz que é de enfados, né? De fadigas, mas virá, em boa velhice virás à sepultura. Alguém, a gente não vai dizer de nós mesmos, eu vou morrer e vou dizer assim, nossa, que bom, eu vivi uma boa velhice, eu estou morto. Mas alguém pode dizer, alguém pode seguir o meu exemplo, o seu exemplo, da forma que eu se preparei, que nós nos preparamos para uma boa velhice, né? Sem rancores. Pessoas se preparam, né? Em boa velhice virás à sepultura. Fala de um coração sem rancor. Fala da gente viver a nossa vida, né? Enquanto ainda jovens, enquanto ainda novo. Fala de nós vivermos sem rancor, sem amargura, né? Porque tem muitos pessoas idosas que a gente conversa com eles, são pessoas amargas, pessoas amarguradas. Então, vai descer à sepultura, não numa boa velhice, porque vive amargurado. E é verdade que tem muitos que são abandonados. É verdade que tem muitos que são abandonados na velhice. É verdade que tem muitos que são colocados nos asilos na velhice. Não se deve fazer. Os filhos não devem fazer dessa forma. Mas também há muitas pessoas de idade que chegaram à velhice e eles mesmos se isolaram. Eles mesmos não querem uma boa relação com a família, com os netos, não suporta neto, não suporta genro, não suporta filhos, enfim, né? Então, são estas situações. A velhice pode ser uma angústia, mas aquele que está confiante de bem com Deus e firmado na casa do Senhor, com certeza terá esse período menos traumático. O que eu disse, né? Pessoas que não ficam se encostando na idade. Porque, claro, irmão, que vai chegando a idade, dói tudo quanto é junta, né? Só não pode falar para os velhinhos, junta tudo e joga fora. Não pode, essas coisas não pode falar. Mas nós sabemos que dói tudo, né? Vai chegando, passa aí dos 60, dos 50, sabe, irmã Janete? A gente já você vai ver que chegar a 50 aí, as juntas já não são as mesmas, não é verdade? Então, os velhos, as pessoas idosas, não pode ficar dando desculpa. Está doendo tudo, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais não sei o quê e tal. Perde a comunhão com a casa de oração, dando essa desculpa da idade. Não. Aqui nós estamos aprendendo, né? A lição aplica isso. A lição é para ser aplicada na nossa vida. Tópico por tópico, letra por letra, versículo por versículo. O que é citado aqui já está aqui citado. É só para nós pegarmos aqui o que o Espírito Santo já inspirou o servo de Deus e nós aplicarmos na nossa vida. Então ele está dizendo assim, a velhice pode ser uma angústia. Pode. O que eu disse? Coração rancoroso, perder a comunhão com a família. Como eu disse, tem muitos que é a família que leva para lá, mas tem muitos que eles que se alongam. Se alonga da igreja, não participa de Santa Ceia, não participa mais
Eu sou muito velha para participar do circo de oração, eu sou muito velho para participar dos varões, eu sou muito velho para tocar na igreja, essas coisas. Mas o que acontece? Mas aquele que está confiante, que está de bem com Deus e firmado na casa do Senhor, em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, alegre, animados para fazer a obra de Deus, para continuar fazendo a obra de Deus. Olha o que o pastor coloca, o pastor Israel coloca. Com certeza terá esse período menos traumático. Enquanto ele vai estar na igreja, enquanto ele vai estar participando da igreja, ele não vai estar lembrando do reumatismo. Enquanto ele estiver participando da igreja, ele vai esquecer da dor na junta. Enquanto ele estiver participando da igreja, ele vai esquecer da dor nas costas. Amém ou não amém? Amém. Pode vir continuar, professor. Parou no tópico 3, não é isso? Você ia entrar aqui no olhando para trás, né? Eu só dei aqui a introdução, agora é só continuar do 1 para frente. Vai, licença. Paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus, o Senhor nos deu vitória para chegarmos até aqui. Como já foi comentado, esse tópico aqui, o 3, no início, uma boa velhice, nós daremos continuidade olhando para trás. A Bíblia mostra passos que foram trilhados por grandes homens de Deus e que tem muito a nos ensinar. Abraão, Gênesis 25, 7 e o versículo 8. Davi, 1 Crônicas 29 e o versículo 28. Moisés, Deuteronômio 34 e o versículo 7. Se alguém chegou até a terceira idade, deve saber que é um privilégio. Aprenda a olhar para trás com gratidão. Afinal de contas, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7 e o versículo 12. Na nossa trajetória de vida, nós adquirimos experiências, nós adquirimos tantas coisas na nossa vida, e aqui nesses versículos a qual foi colocado, a Bíblia mostra que esses homens de Deus, eles passaram por provações, por angústias, por aflições, mas eles cumpriram o seu papel. E nós, cristãos, nós precisamos e nós temos exemplos deixados na palavra do Senhor para que a nossa trajetória de vida e até quando nós chegarmos na velhice, nós tenhamos alegria. Nós não pensamos naquilo que nos afligiu, naquilo que nos aflige, porque como nós aprendemos, a velhice para algumas pessoas, elas traz algumas consequências, ela traz algumas dores, ela traz algumas limitações físicas, mas nós vemos que esses homens de Deus,
como foi colocado esses versículos aqui, a palavra do Senhor diz que Davi e Abraão, eles morreram em ditosa velhice. Isso significa que eles viveram uma vida longa, eles tiveram uma vida rica em experiências, eles tiveram e foram honrados por Deus. Você que tem o seu exemplar da Bíblia, se você abrir nesse versículo aí de Gênesis 5:27, você vai ver que o que foi colocado aqui, que Abraão ele morreu de ditosa velhice. Davi, a mesma maneira, e tiveram essa trajetória de experiência, de uma rica experiência. E será que aquilo que nos nossos dias nós temos vivido e contemplado, será que nós podemos, alguns de nós aqui ainda não pode dizer que está velho, ou já entrou em uma idade avançada, porque não sei se tem alguém que tem aqui 60 anos, não tem, mas aquele que entrou ou vai entrar nessa idade, ele precisa saber que, como cristão, como aquele que serve a Cristo, aquele que teve experiência e tem experiência, e ele pode continuar se alegrando com aquilo que ele viveu. E ele pode olhar para trás, porque ele, mais do que adquirir experiência, ele deixou um legado para que as pessoas que estão no mesmo dia de convivência possam ser amparadas por essas pessoas, porque só quem tem experiência de vida pode ensinar ou pode ter algo para acrescentar na vida daquele que ainda não alcançou essa idade, ainda não viveu toda essa trajetória de vida. E nós sabemos que quem tem experiência de vida, como foi colocado aqui nessa lição, até aqui nos ajudou o Senhor. E a maior experiência que nós podemos tirar de lição, quando nós alcançarmos uma idade dessa, é nós olharmos para trás e reconhecer que sem o Senhor nós não chegaríamos até aqui. Ou sem o Senhor nós não chegaríamos até aonde chegaram nós, ou chegarão essas pessoas que têm a consciência de que só Cristo, só Deus pode acrescentar um côvado a mais na nossa vida, só Deus pode acrescentar anos a mais nesse percurso da nossa vida, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer, nada. Amém? Algum comentário? Pastor Vitor, igreja, obreiros? Este olhando para trás aqui, essa colocação olhando para trás, é nós, né, olhando. A
Bíblia nos dando para nós olharmos para Abraão, Davi, Moisés, a forma que eles viveram, morreram, né? Uma boa velhice, uma velhice feliz. E um alerta para nós, né? Um alerta para nós também, disso, daquilo que você colocou, de um legado, de nós seguirmos e, se der tempo, nós passarmos para o Senhor através de uma velhice, filhos e netos olharem para trás, estar lá na frente e olhar para trás e ver a forma que nós vivemos a nossa velhice. Né? A nossa velhice. Como eu disse já hoje, na introdução aí, o que acontece com os idosos de hoje, os idosos, nós que vamos chegar à idade, é a nossa esperança, né? Esperando Jesus por esse momento, mas dentro da lição, falando, procurar uma vida, chegar à velhice sem um coração amargurado, porque o coração amargurado traz a ser ranzinza, ser despeitado, coração que não perdoa, entendeu? Tem pessoas de idade que é uma alegria conversar com eles, te ergue o ânimo. Tem outros que não, te deixam muito para baixo. Então esse olhar para trás, esse olhando para trás, é nós hoje que não chegamos ainda, olhar para quem já chegou e a forma que eles viveram, o exemplo bíblico. E nós também procurar viver, seguir o exemplo bíblico, e lá na frente, aqueles que é a vez deles, olhar para trás e ver a nossa vida, que nós levamos e como que nós encaramos e estamos passando, como chegamos no final, como que descemos a sepultura, qual foi a nossa condição. Sim, e para ter uma velhice satisfeita, como foi colocado nesses versículos aqui que Abraão e Davi tiveram, realmente nós precisamos viver os propósitos do Senhor, cumprindo a palavra dele. E para que isso aconteça, nós já vimos na lição passada, nós precisamos zelar pela nossa vida espiritual, pela nossa vida física, pela nossa vida emocional. Não tem outra forma, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Porque nós bem sabemos que já aprendemos, já falamos na lição passada que nós somos templos do Espírito Santo. Nós precisamos dedicar a nossa vida com Deus para que nós possamos olhar para trás e ver que realmente valeu a pena, porque nós servimos um Deus que tem nos sustentado. Dois, olhando para frente. Pesquisas mostram que 25% dos que têm mais de 65 anos apresentam condições crônicas que restringem suas atividades. A grande maioria, 75%, pode então desenvolver suas atividades ou buscar maneiras criativas de se envolverem com o cotidiano, mesmo depois de aposentado. Numa tribo indígena, o velho cumpre o papel educador de repassar para os mais jovens toda a história cultural que os envolve. A Bíblia define o papel social dos idosos quando diz que eles devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos na fé, no amor, na constância, não caluniadores, mestres do bem, a fim de instruírem os mais jovens. Tito 2, versículo 2, 3 e 5. Sensatos, sadios na fé. Sensatos, sadios na fé. Os sadios. Olhando para frente,
Nós sabemos que, como foi colocado aqui, algumas pessoas elas têm sim dificuldades e muitas das vezes nós precisamos ser pacientes com as limitações daqueles que são mais idosos, mas nós vemos que aqui há uma taxa bem alta daqueles que eles podem somar ou agregar muito mais na vida daqueles que estão ao seu redor, ou daqueles que vivem no cotidiano, como nós estamos falando, para a igreja. Os idosos, eles podem sim ter um papel importante, porque a experiência de vida deles traz sim resultado para a vida daqueles que são mais jovens. E você e eu, nós já temos. Quem não teve ainda um ensinamento de uma pessoa que tem mais idade? E essas pessoas aqui, elas não podem dar desculpa pela idade ou porque chegaram ou dizerem que já cumpriram o seu papel em meio à sociedade ou em meio ao cargo que elas exerceram. Mas essas pessoas sim, elas podem ainda continuar dando frutos, porque existem pessoas mais jovens, elas precisam ser moldadas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam também alcançar a sua trajetória de vida. E tem muitas coisas que nós passamos, ou que Deus permite que nós passemos na nossa vida, é para que nós tenhamos experiência e nós possamos passar essa experiência para uma pessoa que algum dia ela esteja enfrentando essa dificuldade e ela não tenha uma estratégia para passar por esse momento. Mas uma pessoa experiente que ela já viveu todos os anos de vida dela. E principalmente aquele que ele vive baseado na palavra do Senhor. O Senhor, ele traz experiência para a vida dele, para que ele possa agregar na vida dos mais jovens uma experiência nova, uma experiência com vitória, com êxito. E essas pessoas aqui sim, elas podem continuar olhando para frente e ver que elas podem desenvolver um papel importante dentro da igreja, ou dentro do seu lar, ou dentro da sociedade em que vive. Nós vemos, eu tenho, graças a Deus, os meus pais ainda, e o meu pai e a minha mãe, eles já têm já passaram dos 75 anos, estão entrando na casa dos 80 anos, e são eles que exercem a função de conselheiros da igreja onde vivem. Eles exercem essa função lá, aonde eles congregam. Porque eles têm uma experiência de vida, eles têm uma trajetória de vida com Cristo. E muitas pessoas que estão entrando, ou já entraram nessa fase da velhice, eles podem ainda agregar muito mais na vida daqueles que ainda, podemos dizer que estão engatinhando na fé, ou que ainda têm dificuldade
E quem tem uma vivência, uma vida com Cristo na velhice, como o pastor colocou, é gostoso você ouvir essa pessoa. Porque essa pessoa, ela tem uma vida, ou ela tem uma autoestima elevada, e ela pode trazer, muitas das vezes, até um sorriso para a vida daquela pessoa que está passando por um momento de tristeza. Porque a experiência dela alegra e contagia muitas das vezes aquela pessoa que está, muitas das vezes, com um semblante caído porque está passando por uma angústia ou uma situação de dificuldade. E essas pessoas, essa grande maioria, elas podem agregar muito mais no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Elas podem fazer e ter um papel fundamental no meio da sociedade e da igreja. Amém? Olhando para cima, o Salmo 121 lança uma pergunta: de onde me virá o socorro? Um idoso é mestre nessa parte e conhece na intimidade que Deus é socorro bem presente na angústia. Salmo 46 e o versículo 1. É preciso fazer como o rei Josafá em sua angústia. Nós não sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20 e o versículo 12. Olhar para cima com louvor, confiança e com dependência de Deus. Efésios 3 e o versículo 20. Abra sua Bíblia em Efésios 3 e 20. Quem achar pode ler a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Olhando para cima, nós vimos aqui, para ser mestre, é preciso ter experiência. É preciso passar por provações, por situações. É preciso ser forjado. Mas a principal experiência a qual nós precisamos é com o Criador. E só quem tem experiência com Deus, ele sabe da onde vem o socorro, da onde veio o socorro de toda a trajetória de sua vida. Mesmo na angústia, quem tem experiência com Deus, mesmo na angústia, mesmo nas provações, mesmo nas aflições, ele sabe que o amparo, o socorro, ele não vem
de outra forma não sendo do Senhor. E é o que nós vemos na palavra do Senhor, que nós precisamos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É por isso que o nosso olhar de quem é mestre, de quem tem experiência, com Cristo, ele não procura uma saída, muitas das vezes até mesmo na sua própria sabedoria ou na sua própria força. Ele busca o refúgio no Senhor. Ele busca a saída no Senhor. Porque ele sabe que, como foi lido, o Senhor, ele tem muito mais, ele é infinitamente mais do que tudo o que nós podemos pedir ou pensar que ele pode fazer. Não tem outra forma de quem tem experiência com Deus buscar socorro de outra forma. Ele sabe que o que ele necessita, o que ele precisa, vem da mão do Senhor. Vem da mão do Senhor. E nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Isso é a sabedoria de alguém que já entrou na velhice e tem uma vida com Deus. E essa lição ela traz para a nossa vida uma lição também que nós que ainda não adquirimos toda a experiência de vida, não olhe para as dificuldades, não olhe para o problema que muitas das vezes está nos angustiando, mas olhe para o alto. Busque socorro no Senhor, porque só por Ele, é só dele que vem o nosso socorro, é só Ele que pode fazer infinitamente mais na nossa vida. E nós precisamos aderir isso na nossa vida. Como aquele que tem mais idade, ele já aderiu na sua vida essa experiência. Amém? Uma palavra a mais. Ao jovem. Você tem algum preconceito e considera os velhos incompetentes, inúteis, infantis, rígidos, rabugentos, preocupado com dores e sofrimentos físicos? Você se ressente dos velhos, despreza-os ou tenta evitá-los? Peça a Deus que o torne mais compassivo e cheio de amor. Procure passar algum tempo falando com pessoas idosas a respeito de sua história de vida, seus problemas e necessidade. Pense na sua velhice. Se você tiver a oportunidade de chegar lá, como você gostaria que os outros lhe tratassem? Medite em Mateus 7 e o versículo 12. Será que existem pessoas que ainda têm esse sentimento por alguma pessoa de mais idade ou que já entrou na velhice nos nossos dias? Com certeza tem. E para nós, nessa noite, é um aprendizado. Nós já vimos que na aula passada, aquilo que foi colocado na introdução, gerontofobia. E nós
aprendemos bastante sobre essa palavra e nós precisamos valorizar. O jovem, ele precisa valorizar aquele que tem experiência de vida. Ele precisa ter, porque é a sabedoria, é a experiência que pode acrescentar algo na nossa vida ou na vida dos mais jovens. Experiência e sabedoria só tem aquele que tem uma trajetória de vida, e uma trajetória de vida com Cristo, porque experiência e sabedoria, ela não é transmitida do presente ou do futuro para o presente, mas a sabedoria e a experiência, ela é transmitida do passado para o presente, para que tenhamos um futuro melhor. E é com pessoas que têm sabedoria, experiência de vida, é que nós podemos crescer um pouquinho mais. E os mais jovens, eles precisam saber respeitar, eles precisam saber ouvir, principalmente os pais, porque nos dias de hoje tem filhos que, porque ele já tem talvez um estudo a mais do que o pai, ele já tem, ou está entrando numa faculdade, ele já acha que sabe mais do que aquele que viveu, já teve uma trajetória de vida, de anos de vida. E muitas das vezes essas pessoas, elas esquecem que foi essa pessoa que tem experiência, que tem sabedoria, que ela só chegou aquele momento de vida, ou está tendo essa oportunidade de fazer uma faculdade, de entrar numa faculdade, é porque aquela pessoa, muitas das vezes, que é maltratada, é vista como uma pessoa que não tem mais a mesma disposição, não tem mais o mesmo empenho, não é uma pessoa que tem mais aquela mesma firmeza, que não pode acompanhar muitas das vezes em determinadas ocasiões. Essa pessoa, ela é ignorada, ela é desprezada, como foi colocado. Mas nós não podemos esquecer que um dia a idade, ela pode chegar também na minha e na tua vida. Essas pessoas, elas também podem ter a mesma idade. E a palavra do Senhor, ela diz, em Mateus 7, versículo 12, que nós queremos que as pessoas, o que nós queremos é a mesma forma, o mesmo tratar do que nós tratamos as outras pessoas. Vamos ler o versículo, Mateus 7, o versículo 12 para nós. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo aquilo que
nós desejamos para a nossa vida. Tudo aquilo que nós consideramos que nós queremos para nós, nós precisamos transmitir da mesma forma para o nosso próximo ou para aquele que tem mais experiência de vida que nós. Na minha opinião, eu acho, né? Claro, posso estar errado, que experiência de vida não necessariamente vem atrelada à sabedoria. Tem muitos casos aí que a pessoa tem 70, 80 anos, mas a sabedoria dela, assim, eu acho que uma coisa, às vezes pode ser, assim, normalmente, a sabedoria, a experiência de vida está atrelada à sabedoria, mas não é uma regra, há exceções. Sim, irmãos Luiz, mas aqui nós estamos falando, não é uma regra assim, mas nós estamos falando para aquele que conhece a palavra do Senhor. Só tem sabedoria quem busca em conhecer a palavra do Senhor. Se chegar à velhice temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor. Com certeza tem pessoas que lá fora eles não têm, eles podem ter experiência de vida, mas não têm sabedoria. Mas aqui a palavra do Senhor nós estamos aplicando para aquele que tem sabedoria de vida. Para aquele que já teve experiência de vida com Deus, como nós vimos Abraão, Davi, Moisés, que são exemplos que foram deixados para que nós buscássemos o mesmo conhecimento e tivéssemos experiência e fôssemos felizes naquilo que nós podemos deixar para os mais jovens nos nossos dias. Pastor? Aqui, além desse, porque aqui é uma palavra, na verdade não é nem assim essa lição para quem já é, né, mas para quem possa vir, né? Como ter uma velhice sadia, a velhice do cristão. E um alerta para os jovens, para nós mais jovens, como a lição está colocando, além de Mateus 7,12, nós fazermos aos outros o que nos faça, eu ainda citaria, aconselho aos jovens, aos mais jovens, Gálatas 6:7, sempre abundante a palavra de Deus, né? Que tudo que se planta é o que você vai colher, né? O que se planta é o que você vai colher. Então, como que um pai que já tem filhos pega o seu pai, que é avô desses filhos, avó desse filho, maltrata na frente dos filhos, ou isola em uma casa de repouso, sei lá, como que ele vai querer que esses filhos tratem ele depois? Do mesmo jeito, né? Tem uma música caipira, eu sou caipira, né? Então eu conheço. Uma música caipira de 1950 alguma coisa, que chama O Couro de Boi, que é um retrato de muitos, que o velho foi morar com o filho e a nora não se deu bem, tinha um menino de uns 9 anos. Aí ele tinha curtido um couro de boi lá, ele foi, pegou aquele couro de boi, a nora não se deu com o velho, ele mandou embora o velho, deu aquele couro de boi para ele se agasalhar, dormir em algum lugar, né, e tal. Aí o menino correu atrás do avô, puxou a blusa dele assim e pediu a metade do couro. O avô cortou a metade do couro, ele chorando, colocou embaixo do braço e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, o pai dele perguntou para que ele pediu aquele couro de boi para o avô dele. Ele olhou para o pai dele e disse assim: porque eu vou crescer, vou casar, e o senhor vai morar comigo, pode ser que a minha esposa não se dê com o senhor também.
eu darei e guardarei esse couro de boi para dar para o senhor levar também, como o senhor fez com o meu avô. Então, resumindo, as atitudes com os avós, dos pais com os avós, essa é as atitudes dos filhos com os pais. Porque a palavra se cumpre, irmão, não adianta fugir da palavra. É o que se planta que se colhe. Verdade. E nós temos visto isso crescendo nos nossos dias. Porque quantos filhos hoje, eles dizem que não tem tempo mais de cuidar do pai ou da mãe e coloca no asilo. E os filhos vendo a mesma situação. Não, isso é várias situações. Vamos supor, eu vou corrigir meu filho ou minha filha de uma situação. Aí a pessoa ele vira para mim e fala: pai, que moral o senhor tem de cobrar isso de mim? Eu vi o senhor fazer pior com o meu avô, com a minha avó. Vai falar o quê, vai? Lucas? O que o irmão José Luiz falou aí é verdade, concordo com ele. E com a velhice, assim, com os mais velhos, a gente aprende muita coisa. Tanto de uma forma como ele fez tudo errado durante a vida dele toda, o exemplo que ele deu, e no final da vida a gente viu que não deu certo, a família está virada a casqueira, a área financeira, a área familiar, saúde. E tanto também aquele que levou a sua vida assim, certinho, né, temendo a Deus, e deixou bons exemplos. Então a velhice ele nos ensina das duas formas, né? Chegar nessa idade aí, tanto dando bons exemplos, como também falta de sabedoria. Da forma que levar a vida na juventude vai influenciar lá na frente. Né? Para não repetir os mesmos erros. E muitas das vezes não ensinou os filhos quando ele era pai de filho pequeno. E na frente, às vezes, escolhe situações igual o pastor falou, o filho maltratando. Há exceções, né? Que muitas das vezes o pai cuida bem e lá na frente recebe maus tratos. Mas na maioria dos casos, os pais que criam no temor do Senhor, ele vai ter os frutos disso aí. Sim, ele vai colher as bênçãos do Senhor. Na velhice ele vai colher as bênçãos do Senhor. Amém? 2. A igreja. Em a igreja e as pessoas idosas, Graham Berg dá uma lista de coisas que a igreja pode fazer. Planejar programas específicos para os cidadãos idosos, falar das necessidades espirituais dos idosos, inclusive seus sentimentos de insegurança, insignificância, alienação de Deus, remorso por falhas passadas e medo da morte. Estimular o contato social, espiritual e recreacional com pessoas da mesma idade e com os mais jovens. Ajudar a resolver os problemas pessoais antes deles crescerem. Ajudar a satisfazer as necessidades físicas e materiais. Ajudar pessoas em hospitais. Sugerir programas cívicos e governamentais para idosos. Adaptar as facilidades físicas a fim de que as pessoas possam comparecer à igreja. Projetos de prédios de igreja sem escadas, com rampas, corrimão, banheiros no subsolo, tudo isso vai ajudar, etc. Nós vemos que aqui um papel importante e fundamental que a igreja ela tem e ela precisa ter na vida dos mais idosos.
A igreja ela precisa se preocupar com as pessoas que já atingiram a velhice. E a palavra do Senhor, em 1 Timóteo 5 e o versículo 8, ela diz que quem não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nós precisamos reavaliar o modo que muitas das vezes nós temos, não só no tratamento dos idosos, no conversar, mas muitas das vezes o que nós precisamos é entender a necessidade do nosso próximo. Nós precisamos entender a necessidade do nosso irmão que é mais idoso. Muitas das vezes uma pessoa idosa, ela tem uma dificuldade, muitas das vezes até de vir para a igreja, mas às vezes ela tem uma deficiência muitas das vezes de comunicação, ou ela talvez não sabe ou não mexer ali no aplicativo do celular para pedir uma carona para vir para o templo. E muitas das vezes nós que estamos nessa carreira, nessa vivência com aqueles que são os nossos irmãos da fé, nós precisamos nos atentar para as necessidades, para as dificuldades e para aquilo que elas necessitam realmente. Aqui nós vemos que existem até leis para que um tempo, alguém que acolhe uma pessoa idosa, ela precisa ter um banheiro específico, ela precisa ter um cômodo a mais na vida daquela pessoa. E nós, como igreja, nós precisamos nos atentar para as necessidades dessas pessoas. Porque existem pessoas que elas têm necessidade sim. E a idade ela traz necessidade. Não, nós vimos que muitas das vezes uma necessidade especial mesmo é em 25% dos idosos. Mas nós precisamos entender a necessidade daqueles que têm necessidade. E a igreja ela precisa ser inclusiva nesses aspectos. Ela precisa atender a necessidade daqueles que estão no nosso convívio. Muitas das vezes eu já vivi esse tipo de experiência, porque tem pessoas que elas precisam conversar. Tem idosos que eles têm uma necessidade de conversar com outras pessoas. Porque muitas das vezes dentro do seu próprio lar, ou da sua casa, do seu ambiente familiar, ela não tem um diálogo. E muitas das vezes ela tem uma necessidade de conversar. E nós, que fazemos parte muitas das vezes de uma congregação, nós precisamos dar atenção a essas pessoas. Nós precisamos saber ouvir essas pessoas também. Nós precisamos nos dedicar a essas pessoas.
Nós não podemos ser descrente à necessidade dessas pessoas. E de todos esses, o que foi colocado aqui nessa lista aqui, foi colocado uma palavra: alienação de Deus. Você sabe me dizer o que é alienação? Ou você já ouviu falar dessa palavra alienação? Igreja, obreiros, pastor. Uma pergunta para nós continuar esse tópico aqui. Já ouviu falar, pastor, da palavra alienação? E alguém sabe dizer qual é o significado dessa alienação? Nós vemos que tem pessoas que elas chegam numa certa idade, elas precisam de ajuda. Elas têm essas necessidades. E a alienação, ela tem muito significado. Mas a alienação, ela se refere a um estado de separação, estranhamento de si mesma, da sociedade. A alienação, a palavra alienação, ela vem do latim, que ela quer dizer alienar. Isso quer dizer tornar alheio. Na aplicação aqui... Isso descreve a perca de consciência, pastor. Sim, ou o controle da própria vida. Mas na aplicação aqui, na questão da igreja, para se preocupar com os jovens, com os idosos, falar das necessidades espirituais dos idosos, inclusive seus sentimentos de insegurança, insignificância, alienação de Deus, porque tem muitos idosos que acham que não precisa congregar mais. Aqui na lição, a aplicação é essa. Sim, pastor. Que acha que não precisa congregar mais. A igreja tem que incentivar a congregar. A igreja, muito interessante, Sérgio, nós temos tudo quanto é departamento, sabe? E eu sei que conheço igreja que tem. Nós temos departamento de criança, de adolescente, jovem e tal. Tem igreja que tem um programa muito bacana o departamento da terceira idade. Departamento da terceira idade. Isso aqui nesse contexto, se refere a isso. A nós não deixarmos eles fora de congregar, de achar que... Sim, pastor, e como eu coloquei, isso descreve as pessoas, a perda de consciência e o controle da própria vida. Se a pessoa, ela acha que ela é limitada para vir na igreja, ela não vai vir. A pessoa, ela acha que as pessoas acham ela insignificante, acham ela que ela não tem mais um papel importante. Nós precisamos incentivar essas pessoas que ela tem um papel importante, sim. Ela tem uma trajetória de vida, ela tem um papel para que ela pode desempenhar dentro da sociedade, do meio que ela vive,
que ela pode trazer, com a sua experiência de vida, ela pode nos ensinar muito. Mas nós precisamos agregar essas pessoas e não deixar que a consciência dela deixe ela sem um controle emocional ou muitas das vezes racional, digamos assim, para que elas achem que elas não têm mais importância, elas não precisam nem vir na igreja, ou elas, se elas virem uma vez por mês, está bom. Não, se nós pudermos conscientizar essas pessoas, que elas não são limitadas, e elas sim, elas são membros do corpo de Cristo também, elas têm função sim, e o Senhor ainda é o mesmo, é Ele que nos fortalece. Nós precisamos incentivar essas pessoas a estarem no meio, no convívio da igreja. Papel da igreja. No papel da igreja, sim? Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja e nós precisamos desenvolver isso, para que essas pessoas, elas não se achem menos importantes ou menos desinteressantes no meio da sociedade. Amém? Amém. Aos idosos. Pesquisadores da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, revelaram que as pessoas otimistas vivem cerca de 19% a mais do que as pessoas pessimistas. Seja otimista com a vida, saiba que Deus é seu doador. Ele é a fonte da vida. Jó 33 e versículo 4. A longevidade é a bênção do Criador. Salmos 91 e o versículo 16. Tenha sempre um pensamento positivo e aprenda com o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Deus também é Pai dos idosos. Ter uma vida otimista, pensar para frente, é algo maravilhoso. E muitas das vezes tem pessoas idosas que, se você fala alguma coisa para ela, fala, será que vai dar certo? Será que eu posso? Será que eu chego lá? Estou esperando a morte. Estou esperando a morte. Tem muitas pessoas que falam assim. Mas Já sou velho demais. já sou velho demais. Já passei por tantas coisas. Já nem forças tenho mais. E nós precisamos ser otimistas. E mesmo quando chegar a velhice, nós precisamos continuar sendo otimistas. Porque nós cremos num Deus que faz com que tudo na nossa vida dê certo. A nossa confiança não está no nosso braço, a nossa confiança não está naquilo que nós já sabemos. A nossa confiança, ela precisa estar em Deus. E Jó, ele fala, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E o Salmo 91, 16, ele diz, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Eu cheguei até aqui porque o Senhor me ajudou. Eu ainda vou fazer porque o Senhor tem me dado longevidade. O Senhor tem sustentado os meus anos de vida. Nós precisamos ser otimistas. O cristão, ele precisa ser otimista. Eu sei que hoje eu estou chorando, agora eu estou chorando, mas a alegria ela vem pela manhã. Amanhã eu vou estar alegre. Daqui a pouco eu vou estar com a minha bênção na mão. Nós precisamos ser otimistas. Quem tem esse otimismo na vida, ele não vive para baixo. Ele tem a certeza que Cristo já fez tudo por ele. E ainda continuará fazendo. E muito mais além, no final ele tem uma recompensa. Para aquele que guardou a fé. Para aquele que viveu os propósitos do Senhor. Para aquele que teve excelência em guardar os mandamentos do Senhor na sua vida. Para aquele que confiou somente no Senhor. O Senhor, Ele continua sendo nosso Pai, do início ao fim. É a palavra dele que nos garante isso. Amém? Eu quero ler a conclusão aqui antes de passar. Pastor Vitor, a Bíblia respeita os idosos e os cristãos devem fazer o mesmo. Se a igreja inteira desenvolver uma atitude positiva em relação a eles, os próprios idosos terão um conceito melhor de si mesmo. É algo que precisamos aplicar na nossa vida. Amém? Pastor Vitor? Maravilha, queridos. Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos plantar para colhermos. Vamos plantar para colhermos. Eu quero nesse momento também estar orando para que nós possamos, você que trouxe a sua oferta, trouxe o seu dízimo, você que vai entregar o dízimo, a sua oferta, você possa estar fazendo, tá bom? Senhor Deus, Pai querido, Eterno Santo, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esses instantes que aqui passamos. Também nesse momento, ó Senhor, pedimos ao Senhor, ó Deus, que receba, Pai querido e eterno, a contribuição do teu servo, da tua serva, que neste momento, ó Deus, vai ofertar, vai dizimar na tua casa. Continua prosperando teus servos, continua prosperando teus filhos, continua prosperando a tua igreja, Senhor, também nas finanças. Em nome de Jesus, te louvamos assim, te agradecemos. Amém. Você quer ofertar, você quer dizimar, fique à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta-feira, joga o gasofilaço, por gentileza, algum obreiro, por favor. Quinta-feira, um grande culto de oração. Estaremos orando, buscando a presença de Deus, engrandecendo o nome santo. Continuaremos orando. E se você, só avisando, se você por acaso tiver a oportunidade, quiser, tiver um tempo, só para avisar que a partir das 15 para as 8, todos os dias a igreja está aberta para oração.
de 15 para as 8 às 10 da manhã. O pastor Adinaelso está aqui orando, buscando a presença de Deus. Então, se de repente você quiser passar por aqui nesse horário, não precisa ficar todo o período, quiser orar 15 minutos, 20 minutos, das 15 para as 8 às 10, a igreja está aberta. Estamos aqui buscando a presença de Deus. Tá bom? Ofereça isso a Deus. Sábado é o encontro com as irmãs. Vai ser uma bênção. Amém. As convidadas virão em nome de Jesus. Já estamos orando para que as convidadas venham. E domingo estamos aqui adorando ao nome de Jesus Cristo. Senhor, te agradecemos, te louvamos, ofertamos, dizimamos, agradecemos ao Senhor. Nesse momento, ó Pai, só te agradecemos por tudo. E assim como o Senhor nos trouxe em paz, nos leva em paz, seguros e protegidos pelas tuas mãos santas, fortes e poderosas. Assim, ó Pai, pelas consolações do Espírito Santo, te agradecemos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. Todos digam alegres e abençoados. Amém e amém. Cumprimentemos-nos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus Cristo.